Olá, vamos para mais uma pílulazinha de psicanálise e hoje eu vou continuar com o que eu comecei falando na aula passada, na semana passada, sobre a questão do idoso. Pois bem, a aula passada falou sobre uma visita técnica que eu levei os meus alunos da psicologia adulto e idoso, que eu ministro na universidade particular que eu trabalho, para pensar, levar eles a pensar sobre essa relação do idoso com o amanhã. Não sei se quem está aqui me escutando, né, já foi ao Museu do Amanhã. E lá tem uma característica muito interessante, que o museu ele é todo digital. Então, as obras que estão lá expostas, elas podem a qualquer momento mudar, se atualizar. Isso fala desse amanhã, né? Um amanhã que traz pra gente uma ideia de se adaptar, de adaptação, de evolução, de mudanças, lidar com as mudanças climáticas, mudar com, até eles têm um momento lá que eles trazem a questão genética, eu até coloquei isso aqui na aula passada, né? Até disse para os meus alunos que um bom filme também para a gente pensar sobre isso é o Gattaca, não sei se vocês já assistiram, que fala um pouco dessa proposta futurística de que num futuro a gente poderia até mesmo mudar as combinações genéticas e curar de algumas doenças ou até mesmo algumas deficiências, enfim. Será que esse será mesmo o nosso futuro? Mas existe algo que a tecnologia, a ciência, elas não vão dar conta, que é a decomposição do corpo, o envelhecimento do corpo. Existe um real do corpo que está ali, que está em jogo, e que a gente não sabe quando, até onde, né, essa tecnologia ou essa ciência, a medicina, vão conseguir desacelerar isso. A gente sabe que já tem, né, uma desaceleração importante. O idoso hoje não é o idoso do século passado, é um idoso hoje, né, um idoso que produz, que até mesmo o corpo é um corpo que está o tempo todo podendo ser modificado, seja com a estética, seja com a cirurgia plástica, até mesmo, né, a questão da saúde, né, do exercício físico, da prática de atividades, que está cada vez mais frequente, né, inclusive nesse grupo seleto aí, né, que é o grupo dos idosos, que não é tão seleto assim também, né, porque a gente sabe que a gente está caminhando, a nossa população, não só brasileira, como mundial, está caminhando para um envelhecimento. E a psicanálise, ela vai olhar para isso como uma época onde é a arte do perder. Porque o idoso, ele tá numa idade, não que a gente não vá perder em outras idades, a gente perde, a castração tá aí, né, a psicanálise vai dizer isso, né, a castração, ela se impõe para todo mundo, independente da idade, mas a idade, né, do idoso tem aí uma castração que é real, que é do corpo, um corpo que não funciona mais, que não responde mais do jeito que respondia antes, que funcionava antes, tem aí a proximidade da morte, dos órgãos que já não funcionam mais como, né, funcionavam, porque o nosso corpo ele vai realmente se desgastando e envelhecendo, independente dos cuidados que eu tenha com ele, de alimentação, de exercício físico, isso não vai, diríamos assim, frear o envelhecimento. Isso pode ajudar, né, a envelhecer com saúde, envelhecer com, né, outras possibilidades, mas o envelhecimento ele tá aí e ele vai se apresentar. Então a gente tem que lidar com muitas perdas, né? Muitas vezes o idoso procura o psicanalista para falar da perda do mercado de trabalho, né, que tá indo agora, vai se aposentar, né? A perda que às vezes amigos, né? Amigos que vão falecer, pai, mãe que falecem, né? Então, é uma idade que o sujeito ele precisa criar recursos para lidar com as perdas, né? Com as castrações
que ele vai ter que enfrentar. Então, por isso que eu queria falar aqui, trazer esse videozinho, para a gente falar sobre isso, de que o idoso, ou a chamada terceira idade, é a idade que a gente precisa enfrentar a arte de perder. E a partir daí também se criar. Tem muitas pessoas que também decidem, né, se recriar, repensar suas vidas quando ficam mais velhos, né? Recentemente, a gente, não sei se vocês aqui ouviram falar, mas isso foi amplamente divulgado nas mídias, de uma mulher, né, uma adulta de 40 anos que sofreu etarismo numa faculdade, né? Do quanto que muitas vezes esse adulto ou esse idoso querer se recriar, como que essa cultura olha para isso, como que a nossa cultura contemporânea, rápida, né, de que você tem que estar sempre produzindo e reinventando, como será que a gente olha para o idoso? Para o idoso que é o nosso futuro. Deixa essa questão aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando que toda semana estamos aqui com novas pílulas do conhecimento. Até a próxima. Tchau, tchau.